Sob a proteção divina, daremos início aos nossos trabalhos. São 7h01 do dia 3 de agosto de 2015. Havendo quórum legal, declaro aberta a 23ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas do ano de 2015. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da ata da 5ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, realizada no dia 22 de junho de 2015. Como acordado com os nobres vereadores, solicito a dispensa da leitura. Coloco em discussão. Coloco em votação. Quem estiver de acordo permaneça como se encontra, caso contrário se manifeste. Declaro aprovada a ata da 5ª sessão extraordinária de 2015 da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas por 8 votos favoráveis. Solicito a leitura da ata da 6ª sessão extraordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, realizada no dia 15 de julho de 2015. E no mesmo teor, solicito a Vossa Excelência a dispensa da leitura. Coloco em discussão. Coloque em votação. Quem estiver de acordo permaneça como se encontra, caso contrário se manifeste. Declaro aprovada a ata da 6ª sessão extraordinária de 2015 da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas por 8 votos favoráveis. Ata da 7ª sessão extraordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, realizada no dia 15 de julho de 2015. No mesmo teor, solicito a dispensa da leitura. Coloco em discussão. Coloco em votação. Quem estiver de acordo permaneça como se encontra, caso contrário se manifeste. Declaro aprovada a ata da 7ª sessão extraordinária de 2015 da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas por 8 votos favoráveis. Correspondências recebidas. Ofício CT 028/2015, Brotas, 19 de julho de 2015. Com nosso cumprimento, estamos enviando a essa colenda Casa de Leis o edital de publicação por fixação dos balancetes de receita e despesa consolidados dessa municipalidade, referente ao mês de junho de 2015, solicitando que o mesmo seja fixado em local visível e de fácil acesso. Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Os balancetes se encontram à disposição dos vereadores na Secretaria da Casa. Ofício CT 027/2015, Brotas, 17 de julho de 2015. Senhor Presidente, com nossos cumprimentos, estamos enviando os balancetes de receita e despesa desta Prefeitura e os balancetes de receita e despesa do SAEB, referente ao mês de junho de 2015. Cordialmente, Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Os balancetes se encontram à disposição dos vereadores na Secretaria da Casa. Ofício número 1519/2015, GPPMB, Brotas, 3 de julho de 2015, assunto envio de convênio. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, com nossos cumprimentos, em obediência ao disposto no artigo 64, inciso 35 da Lei Orgânica Municipal, estamos encaminhando cópia dos convênios e instrumentos análogos assinados por este Poder Executivo, a saber, assinado em 3 de julho de 2015, convênio celebrado da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas e o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Emprego e Relações de Trabalho, visando a implantação e manutenção da unidade de crédito do Banco do Povo Paulista, destinado à concessão de financiamentos a microempreendedor e pequenas empresas. Na oportunidade, relevamos o protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Eliana de Almeida, chefe de gabinete. O referido convênio se encontra à disposição dos vereadores na Secretaria da Casa. Ofício 1470/2015, GPPMB. Envio de convênios. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, com nossos cumprimentos, em obediência ao disposto no artigo 64, inciso 35 da Lei Orgânica Municipal, estamos encaminhando cópia dos convênios e instrumentos análogos assinados por esse Poder Executivo, a saber, em 26 de junho de 2015, convênio celebrado entre a Prefeitura da Estância Turística de Brotas e o Serviço Social da Indústria, o SESI, visando cooperação técnica para o programa SESI Atleta do Futuro. Na oportunidade, renovamos o protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Eliane de Almeida, chefe de gabinete. O contrato se encontra à disposição dos vereadores da Secretaria da Casa. Ofício 062/2015, assunto desfile cívico. Vimos através deste convidar vossas senhorias, vereadores da Câmara Municipal de Brotas, a compor o palanque oficial do desfile cívico do bairro de Patrimônio de São Sebastião da Serra, no dia 9 de agosto, às 10 horas, a realizar-se na praça, em frente à Igreja de São Sebastião. Contamos com vocês, atenciosamente, Flávia Lara, diretora escolar. Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Brotas, a PAI, ofício convite. Excelentíssimo senhor, com nossos cumprimentos, vimos pelo presente convidar Vossa Excelência e família para participar da 6ª Festa Agostina, no recinto da PAI de Brotas, a Avenida Ricardo Giordani, número 180, nos dias 7 e 8 de agosto, a partir das 19 horas, e no domingo, dia 9, a partir das 11 horas. Teremos barracas com alimentos e bebidas, almoço especial no domingo, feijoada e show de prêmios, atrações para as crianças e adultos e shows com as bandas Newton César e Fernando, do grupo Força na Peruca e Buiu Brothers.
Sua presença contribuirá para abrilhantar o evento. Luiz Henrique Scalabrin, presidente da PAI. Encaminho para as comissões, para os devidos pareceres, os seguintes projetos. Projeto de Lei 58 de 2015, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento vigente do SAEB e da outras providências. Abertura de crédito no valor de R$200 mil para a construção de um almoxarifado. Projeto de Lei 062 de 2015. Autoria do Executivo Municipal acrescenta dispositivos à Lei Municipal 2705, de 3 de dezembro de 2013, alterações que dispõem sobre o plano plurianual do município de Brotas para o período de 2014 a 2017 e da outras providências. Altera-se o PPA para abertura de crédito no valor de R$ 148.985,40 para o desenvolvimento do plano de combate a perdas no sistema de abastecimento de água. Projeto de Lei 63 de 2015, também de autoria do Executivo Municipal, acrescenta dispositivos à Lei Municipal número 2770, de 25 de junho de 2014, de alterações que dispõem sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2015 e da outras providências. Altera-se a LDO para abertura de crédito no mesmo valor, R$ 148.985,40, para o desenvolvimento do plano de combate a perdas no sistema de abastecimento de água. Projeto de Lei 64 de 2015, autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente e da outras providências. Abertura de crédito no valor de R$ 148.985,40 para o desenvolvimento do plano de combate a perdas no sistema de abastecimento de água. Projeto de Lei número 65 de 2015, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brotas, do SAEB, e da outras providências. Abertura de crédito no valor de R$ 30 mil para o desenvolvimento do plano de combate a perdas no sistema de abastecimento de água. Solicito aos vereadores autores das indicações que façam a leitura das indicações. Senhor Pedro Valdir Gorlão. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, são duas, senhor presidente. Na realidade, eu vou direto ao assunto. Esse vereador indicando ao chefe do Executivo Municipal para que, através do setor competente, realize todo o sentido de incluir no calendário oficial do município o encontro de carros antigos realizado no mês de julho. E também tem a justificativa, acompanha a mesma indicação, e outra no mesmo sentido, incluindo também no calendário oficial do município o desfile de cavaleiros, realizado sempre no dia 1º de maio, bem como o encontro sertanejo, que este ano foi realizado no mês de junho. Era isso lido, senhor presidente. Senhor presidente, uma questão de ordem. Com a palavra o novo vereador Modesto Salviato Filho. Há necessidade de o senhor solicitar que alguém seja secretário para poder acompanhá-lo. Se Vossa Excelência estiver disponível, pode ficar à vontade. Sim. Vereador Nilei Eduardo Esteves, faça a leitura da sua indicação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, eu apresento nesta noite duas indicações, a de número 037/2015 e também a 034/2015. A 037 é o seguinte: diz Eduardo Esteves, vereador da Câmara Municipal, na conformidade das atribuições que são conferidas pelo regimento interno e pela lei orgânica do município, indica ao chefe do Poder Executivo para que, através do órgão competente, faça um estudo e verifique a possibilidade de incluir na grade curricular aulas de músicas nas escolas municipais. Justificativa: muito além de formar músicos profissionais ou especialistas na área, a educação musical auxilia no desenvolvimento cultural e psicomotor, estimula o contato com as diferentes linguagens, contribui para a sociedade e democratiza o acesso à arte. E a indicação 034 indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que, através do órgão competente, faça tratativas no sentido de adquirir um aparelho desfibrador automático externo, que é o DEA, para ficar à disposição do Corpo de Bombeiros. Justificativa: a importância deste aparelho se resume pelo pronto atendimento às vítimas de parada cardíaca,
que necessitam de ressuscitação ainda no primeiro momento, até que possam ser apoiadas em uma unidade de pronto-socorro, especialmente quando se trata de crianças e recém-nascidos, cujas técnicas manuais inspiram maiores cuidados por parte de quem as utiliza, principalmente na moderação da força física, nem sempre adequada a eles. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 22 de julho de 2015. E dizer Eduardo Esteves, vereador. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação do vereador José Américo dos Santos. José Américo dos Santos indica ao chefe do executivo para que disponibilize uma viatura e pessoal da Guarda Civil Municipal para atendimento exclusivo do Distrito do Patrimônio de São Sebastião da Serra. Justificativa: tivemos conhecimento de que o município irá receber 3 viaturas para a Guarda Municipal, o que viabiliza o pedido, melhorando a segurança local dos moradores. José Américo dos Santos, vereador. Solicito ao primeiro secretário que verifique se há inscritos para a palavra na tribuna nessa fase, de acordo com o artigo 116, parágrafo 1º. Vereador Valdir, assunto de indicação, exame de vista, gradil, obesidade, dia do agricultor, comunicado para Santa Cecília. Tem um negócio escrito aqui que eu não sei o que é. Plano, você fala aí depois. Presidente, senhor secretário, nobres vereadores, senhores e senhoras presentes, direção da Vila Vicentina, você que nos acompanha através da internet e também amanhã através do rádio. Eu me inscrevi para diversos assuntos, não porque nós estamos voltando do recesso, e eu quero aqui aproveitar e cumprimentar todos os pares desta casa, desejando sucesso, muita saúde, muita tranquilidade para que possamos desempenhar um trabalho a contento. Aproveito também para cumprimentar a esportista Jéssica, ela que é brotense, e medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos. Mas esta matéria, eu acredito que o nobre vereador professor Sucena deverá falar sobre a mesma, e ele que é da área de esportes e conhece tão bem. Mas não poderia deixar de, no início dos nossos trabalhos, de cumprimentar essa atleta de nossa cidade que bem nos representa. Ainda há pouco, quando fiz leitura de forma bastante sintetizada, bastante rápida, de 2 indicações, ou seja, para que seja incluído no calendário oficial do nosso município, uns eventos que vêm se realizando ultimamente aqui na nossa cidade. É o encontro de cavaleiros, o encontro sertanejo, o encontro de carros antigos. No nosso entendimento, eles devem se juntar a outros tão importantes. Tem aí a Festa Santa Cruz, que é brilhante, também o Brotas Gourmet, que acontece daqui a pouco. Entendo ser interessante porque são eventos que trazem, que movimentam, que causam entretenimento às pessoas e também nos trazem receita. Entrando na área da saúde, aqueles que entrando na área da saúde, aqueles que têm acompanhado o nosso trabalho nesta casa sabem da nossa preocupação com a visão. Nós temos solicitado informações quanto à realização de mutirão, de exames de vista, o número de atendimentos, encaminhamentos, bem como a data desses exames. Isso tudo porque sabemos da importância que o assunto requer e também a dificuldade que muitos têm. Muitas vezes não dispõem de recursos para pagamento de profissional da área. E aí vem o município e, através da Secretaria da Saúde, presta um serviço de relevância, solucionando muitos casos. No dia de hoje, nós tivemos um número considerável de atendimentos. Inclusive,
me encontrei com o nobre vereador José Américo também, que esteve lá presente no local, e foram 200 atendimentos. Portanto, 200 pessoas que tiveram aí o seu exame realizado nesta manhã de segunda-feira. Um outro assunto, logo no início da nossa legislatura, no início de 2013, no mês de fevereiro, juntamente com o vereador, professor Sucena, nós encaminhamos também uma indicação executiva para que fosse providenciada a instalação, e o novo vereador deve lembrar, os novos pares também, de um gradil no Centro de Saúde Dr. Edson Tupinambá, a fim de coibir os abusos praticados naquele local. Pessoas praticando atos ilícitos, constrangendo pessoas que por ali passavam e também os que residiam nas imediações. Com a reinauguração do posto, esse problema foi resolvido. A população tem agora mais facilidade para buscar atendimento em todos os setores, para que tenha uma qualidade de vida melhor. Quero lembrar também que está incluso aí o atendimento à pessoa obesa, que tanto defendi aqui nessa tribuna. E um outro assunto que eu não poderia deixar de passar é o Dia do Agricultor. No dia 28 de julho é comemorado o Dia do Agricultor, data em que é reconhecida a atuação dos profissionais de uma das mais importantes áreas da economia. Uma das mais importantes, não. Com certeza a mais importante. O agricultor que, apesar dos muitos problemas, sejam eles de mercado, sejam eles do problema com o clima e tantas outras adversidades, continua acreditando, continua otimista, continua com esperança. O agricultor levanta cedo, independentemente de chuva, de frio, trabalha aos sábados, domingos e muitas vezes nos feriados. Ele é um apaixonado pelo que faz, que é o que? Produzir alimentos. Ele é que constrói a riqueza do país. Muitas vezes ainda é taxado de destruidor da natureza. Atualmente, o agricultor respeita os recursos naturais. No nosso município, a maior parte da arrecadação vem da produção rural, seja da cana-de-açúcar, seja da pecuária, laranja, eucalipto e outras. Ao finalizar esta minha singela homenagem aos agricultores, aos homens do campo, eu gostaria de dizer da necessidade da realização, da confraternização dos agricultores, que sempre tem acontecido no nosso município e que neste ano de 2015 não ocorreu, mas que seja feita já no próximo ano de 2016. Finalizo a minha fala quanto ao Dia do Agricultor, parabenizando e cumprimentando a todos eles. Um outro assunto também que vou tratar e tenho comentado nesta casa diversas vezes, e também outros vereadores fizeram uso da palavra sobre esse assunto, e vou me aprofundar porque essa matéria ela vem para cá logo logo. É que diversas vezes pedi aqui a necessidade da revisão do plano diretor. Tenho certeza que muitas alterações deverão acontecer. Esse assunto nós somos sabedores de que eles têm sido tratados já através de audiências públicas, mas deverá ser amplamente debatido pelos pares dessa casa, que é a quem compete a análise final e votar a matéria. Matéria essa que também será debatida, talvez, acredito, senhor presidente, através de audiências, ainda assim, quando chegar o projeto a esta casa, quando o projeto aqui for protocolado. Portanto, a última palavra, com certeza, será desta casa em relação ao plano diretor. E finalizando... Permite uma parte? Com o maior prazer, nobre vereador. Eu ia falar na próxima sessão, mas o senhor já tocou, e inclusive eu sou presidente da Comissão de Meio Ambiente, e já posso adiantar que irei fazer as audiências públicas necessárias. As audiências públicas que tiveram até agora, eu penso que o vereador, aquele que for, tudo bem, mas nem deve ir exatamente para deixar o pessoal mais à vontade, para se debater. E aqui sim, depois é que nós vamos
tornar com efeito ou não aquelas decisões lá tomadas. E é lógico, como o senhor me disse, nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós temos que ver aquilo que é melhor para o município, aquilo que é melhor para o meio ambiente, aquilo que é melhor para Brotas daqui a 20 anos. Não podemos olhar só interesse de loteadores ou de donos de propriedades que querem fazer loteamentos, né? Acho que temos que debater bastante, ver o que é viável, ver o porquê que foi definido apenas 6 andares, não 10, quem que deu opinião, quem que estudou isso, né? Eu até citei, inclusive um deles falou, realmente o senhor tem razão. Alguém que quer comprar um apartamento em Brotas, normalmente é gente que tem dinheiro. Ele não quer comprar apartamento de 50 metros quadrados. Prédio de 6 andares, você não faz mais que... Não tem como fazer apartamentos grandes. Então são vários itens que nós vamos ter que discutir. O exemplo, por exemplo, é um terreno no centro da cidade e você vai fracionar com 1.000 metros quadrados. É uma coisa que, então, oficiosamente, que eu também não participei. Era isso. Mas nós temos que tomar um certo cuidado, né? Então é simplesmente um alerta, mas nós, como eu disse anteriormente, nós vamos debater isso na hora oportuna, né? E finalizando a minha participação, ainda tenho alguns minutos, senhor presidente? Tenho, né? Finalizando a minha participação, trata de um comunicado, na realidade, de um convite. Amanhã, terça-feira, dia 4 de agosto, às 18 horas, aqui na Associação Comercial, com alguns eu já tinha até comentado, uma reunião sobre a construção da praça no bairro Jardim Santa Cecília. Lá estarão representando o executivo, o prefeito, o arquiteto, moradores do bairro, outras pessoas. A gente pede para que compareça, porque a participação popular é de extrema importância, mesmo porque ali vão ser coletadas sugestões para que tenhamos uma praça moderna, bem construída, atendendo os anseios dos moradores daquele bairro e também de toda a cidade. E a hora que nós estamos falando do Santa Cecília, a praça vai ser construída naquele local, mas lembrando que toda ela é para toda a população, não só para os moradores daquele bairro. Professor Sucena, você é um morador daquele bairro, você está intimado a estar presente às 18 horas, como todos os outros. Isso é uma brincadeira, mas finalizando, agradeço a tolerância, a compreensão de cada um dos senhores. Muito obrigado. Vereador Mirinho, verba deputado Milton Monte. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas, plateia ouvinte. Quero ler um ofício que eu recebi do deputado Milton Monte. Venho, por meio deste, informar que coloquei uma emenda no Orçamento Geral da União de 2015, no valor de R$300 mil na área da saúde para o município de Brotas. Vale ressaltar que este é um pedido que estou atendendo em nome dos vereadores Cláudio Gonçalves e Valdomiro Rodrigues Filho, que é do meu partido, do PR, colocando à inteira disposição meu trabalho parlamentar. Renovo o protesto de estima e consideração. Deputado federal Milton Monte, do PR. Quero agradecer também ao deputado, que é um deputado que é do partido do PR, um deputado que eu trabalhei para ele na campanha e já mandou 300 mil para Brotas, principalmente na área da saúde, uma área que necessita muito. Obrigado. Vereador Modesto, quadra, casas populares e verba. Aproveitando a deixa do Mirim, boa noite a todos e a todas. Também eu quero comunicar, que o deputado Roberto Massafera, através de uma emenda apresentada ano passado, essa verba já está liberada, R$140 mil, já está aí para a prefeitura. Inclusive a prefeitura já mandou o projeto de
recapeamento do trecho que falta da Mário Pinotti, Rodolfo Guimarães e um trecho da José Pinheiro Piva até a Marginal. Eu não sei se o Mirinho pode me confirmar agora. A respeito da verba, pelo que eu li, você disse que o deputado incluiu uma emenda no orçamento desse ano, mas então não está liberado ainda. Se é desse ano... Eu conversei com a Patrícia, acredito que até dia 10/8, essa verba já está na conta da prefeitura. Paga um ajante para você. Você sai. Vamos ver. Tá bom. Outro assunto é a respeito da quadra Álvaro Calado. Caiu. E eu vi uma matéria que a prefeitura enviou para a imprensa, dizendo que está sendo apurado pela Polícia Civil, e que a empresa, o engenheiro morreu, não pode tocar a obra para frente. Conversa fiada. Essa empresa é picareta desde quando contrataram ela. Já sabia que ela estava quebrada. Se caísse um palito de fósforo, ela não ia ter condição de fazer, porque o preço que ela deu é muito barato. É uma empresa que já estava enforcada. Eu não sei se é justiça divina ou não. Mal montaram a cobertura e caiu. Essa empresa vai voltar a fazer essa quadra nunca. Ah, mas a prefeitura não pagou nada, mas tem prejuízo, está parado lá, né? Correu risco, os funcionários, enfim, uma série de coisas. Então, para bem de esclarecimento público, mal engenheiro põe em outro lugar. A viúva já está paquerando outro. Tem essa de morreu, fechou a firma? Não é? Nenhum, pelo contrário. Então a desculpa não é porque morreu o engenheiro que fechou a firma. Fechou a firma porque a firma é ruim mesmo. É só fazer uma pesquisa dela aí. Saber das referências dela. Um outro assunto. Eu vi umas faixas na cidade que as casas populares começam a ser construídas. Eu gostaria de fazer uma pergunta aos senhores vereadores, porque eu também estou nessa dúvida. Quem é que sabe me dizer qual a situação dos 628 lotes que ia ser lote urbanizado, lote não urbanizado e casa da Minha Casa Minha Vida e CDHU? Alguém aqui sabe? E tem aí dizendo que está sendo começado. Não está sendo começado casa popular alguma. Esclarecer bem. Jardim Santa Maria 1 e 2, que nós aprovamos aqui, está lembrado daquele debate de lote social, não começou nada. Está em trâmite a documentação. Sendo que 126 lotes, o promotor pediu que seja feito estudo geotécnico. Então não vai sair. Já. Essas 50 casas que começaram a ser construídas é do Jardim Modelo. Restante do Jardim Modelo. Tem lá em torno de 50 que já estão em ordem, já começou, e tem mais 50 para credenciar e começar. Agora eu faço ideia, se nem essa do Jardim Modelo, provavelmente não sai a 100 casas, como é que vai sair a de Santa Maria 1 e 2? Entende que o poder público devia vir a público e dizer para as pessoas, não ficar com uma falsa expectativa, que nem foi feito o recadastramento ano passado na época da eleição para deputado. Ficava lá todos os funcionários da prefeitura e na última mesa o prefeito. Para a pessoa ir lá pedir bênção para ele na hora de sair. Eu digo que eu fui lá, eu vi. E agora, como é que fica? As pessoas estão achando que vão ter as casas. E nós, vereadores, não sabemos de nada. Nenhum vereador aqui sabe de nada. Eu oficialmente tentei saber alguma coisa. A situação é essa. 300 lotes. Se o CDHU aprovar, ele paga R$2.000 por cada lote para o município, para a empresa municipal, dá 600 mil. Com esse dinheiro, vai fazer a infraestrutura, rede de água, asfalto, energia elétrica. Vocês acham que dá até mais do ano que vem, já não pode ter mais nada, porque já é eleição. Então, eu acho que devia alguém vir a público aí, explicar, se não deu, não vai dar, esclarece o povo, né? Pelo menos não fique com falsa expectativa, e nós também
temos o que dizer, porque as pessoas vêm falar com a gente não sabe o que falar. Você viu aqui, eu perguntei nenhum vereador soube explicar. E nós aprovamos aqui, né? Tudo que a prefeitura pôde aqui, aprovou. Eu fui contra lá a diminuição do tamanho do lote, eu e o Sucena, né, fomos, mas foi aprovado, A gente vota, ou sim ou não, a gente vota. Aqui a Câmara não atrapalha ninguém. Agora, eu acho que alguém tem que virar público, mesmo porque foi colocado faixa aí. E nisso das casas populares, dá a impressão que é no Jardim Santa Maria 1 e 2, e não é. Tanto é que eu passei lá hoje, é lá no Jardim Modelo. Então, acho que caberia ao poder público, o setor competente, virar público aí e esclarecer isso aí. Não vão querer dizer lá depois que eu sou contra as casas populares. Capaz de falar, não saiu porque o Modesto foi lá na tribuna e falou mal. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Sucena com o assunto cobertura de quadras, homenagem e momento político. Senhor presidente, nobres vereadores, aqueles que nos honram com a presença na noite de hoje e também aqueles que nos assistem pela internet. Eu me inscrevi para 3 assuntos e vou começar por um assunto que o novo vereador Modesto já colocou aqui a respeito de quadra. No caso, vou fazer o pronunciamento sobre 2 quadras, cobertura da quadra Escola Álvaro Calado e também a cobertura da Escola Francisca Ribeiro dos Reis. Logicamente, como dizem que é da minha área, constantemente, também por ser caminho meu, eu passo e verifico se alguma coisa está sendo feita. Então, hoje mesmo de manhã, passei na Escola Álvaro Calado para saber se havia alguma novidade, e conversando com um professor, e ele pediu encarecidamente se nós, vereadores, não poderíamos fazer alguma coisa. Porque além de estar no estado que está, como o vereador Modesto já falou, questão no caso com chuva já aconteceu, a água de chuva pode ser um criadouro de mosquito da dengue, e um problema que a gente não vê assim, uma solução, pelo menos a curto prazo. Então o que pode ser feito, eu vou verificar amanhã, então se nós fazemos um requerimento para nos deixar cientes do que está sendo feito e o que vai ser feito. Não essa alegação, como o vereador disse, que o engenheiro faleceu e ficou por isso mesmo. E em relação à cobertura da Escola Francisca dos Reis, também, caminho nosso, constantemente, passo, vou no muro, dou uma olhadinha para ver se está feito ou não está feito. Então, hoje de manhã, vindo para a Câmara, nós tivemos aí a grata felicidade de já verificar a cobertura. Mas aí vejam bem vocês, e entendam que não é crítica nem destrutiva, nem construtiva, é uma constatação. Quando já no ano passado, por diversas vezes, os pais, professores nos procuraram para que pudéssemos dar também uma orientação e uma colocação a respeito da cobertura da quadra, e, logicamente, como nós somos da área e verificamos, chamamos pessoas, no caso, também competentes, tivemos oportunidade, se eu não me engano, o vereador Bruno estava conosco, foi feito uma avaliação de quanto que ficaria, no caso, a cobertura de uma cobertura normal, metálica. Então, a diferença era muito pequena e nós corremos atrás. Já que se ia fazer, por que não fizesse bem feito? E nesse espaço e tempo, logicamente, houve as chamadas conversas, inclusive com o senhor prefeito, colocação do chamado CONDEPAR, que o CONDEPAR não autorizava, e aquilo foi aquela novela que foi se prolongando, até que finalmente, uma das mães, dizendo que ia entrar no poder público, o senhor prefeito nos convidou para uma reunião na Escola Francisca do Ribeiro dos Reis. Nós estivemos presentes, e depois de muito se conversar, o senhor prefeito fez a colocação que então ele faria a cobertura da quadra, que seria, porque é uma reivindicação das crianças, né, dos pais, das mães, questão do sol, de urgência para resolver o problema, mas que posteriormente, que os trâmites para poder tentar resolver com o CONDEPAR,
assim que o CONDEPHAR autorizasse, ele removeria essa cobertura, se eu não me engano, levaria para o patrimônio e colocaria a cobertura normal. Estive presente e pergunto para os senhores, eu gostaria que os senhores passassem e verificassem. Qual a diferença dessa cobertura que está, que na minha opinião não é uma cobertura apropriada, porque não vai segurar a chuva. Mesmo o sol, eu estive verificando lá, vai ter um pouquinho de dificuldade, vai passar também a luz do sol. Ela vai quebrar o galho e vai. Mas para gastar o que gastou, eu faço a pergunta, né? Se o CONDEPHAR autorizou, ou CONDEPHAR, né, como é a pronúncia mais correta, autorizou ou não autorizou isso, não tem diferença nenhuma da cobertura metálica, porque ela também é removível. Mas está lá feita. Então eu não vou fazer crítica. Então, felizmente, alguma coisa é feita. Veja bem, só que era para ser feito com urgência. O senhor prefeito, em discurso lá, deixou bem claro que até o final de abril estaria pronta a cobertura da quadra, uma questão de urgência. Nós fomos acompanhando, e ele disse também, a não ser que chova, não choveu, e somente agora, hoje, dia 3 de agosto, estamos lá com a cobertura, que na minha opinião é provisória, quebra-se o galho. Então não é crítica nem destrutiva, nem construtiva, é uma constatação que cada um dos senhores, os pais, os alunos, os responsáveis pela Escola Francisca, que deem também a sua colocação. Outro assunto, segundo assunto que eu gostaria de falar, e que o nobre vereador Valdir também já colocou, é a respeito da homenagem que foi prestada à nossa atleta Jéssica. Na sexta-feira da semana passada, eu recebi o convite, através da assessoria da Prefeitura, e acredito que também os demais vereadores devem ter recebido, para recebermos e prestarmos homenagem a Jéssica, nossa atleta da Seleção Feminina de Futebol, que brilhantemente esteve nos representando nos Jogos Pan-Americanos no Canadá. Não aceitei o convite e não estive presente, porque vi no gesto apenas uma forma de tirar proveito político de uma garota, que graças principalmente ao seu talento, conseguiu realizar seu sonho. É lógico que ela não conseguiu chegar onde chegou sem a ajuda de terceiros, principalmente nos momentos mais difíceis, quando teve início a sua dedicação nos esportes. Neste momento, sem dúvida alguma, a Jéssica merece todas as homenagens, mas sem que haja uma cobrança política de nossa parte. Para isso, eu dei entrada nesta casa a moção de congratulações em nome de todos os vereadores, que eu gostaria, né, que se assinassem, para que a gente pudesse fazer, logicamente, esse agradecimento à Jéssica, representando toda a população brotense. Eu tive a oportunidade de ver no site da Prefeitura, hoje de manhã, uma frase que foi colocada assim, entre aspas, né, vou dizer. Que o exemplo dela se inspire todas as crianças aqui presentes. Parece que foi o senhor prefeito que falou. Então eu vou acrescentar aqui. Não só inspire as crianças, mas também que, principalmente, sensibilize o poder público para que dê o incentivo e o apoio necessário para que outras meninas e meninos também tenham a sua oportunidade de realizar os seus sonhos. Não é simplesmente fazer festa para quando chegar, porque aí, quando já é uma atleta, no caso considerada de alto nível de seleção brasileira, querer aparecer às custas do atleta. Eu quero ver naquele momento que a gente fala de procurar o diamante que existe em todas as cidades, e que cada um tem a sua responsabilidade de buscar esse diamante para depois ser lapidado. Nesse momento difícil se conhece quem é quem, não depois que a pessoa já é consagrada. Outro assunto que também gostaria de falar, dentro do possível tempo, é que no ano que vem nós teremos eleições municipais. E embora muito ainda possa mudar, os partidos já começaram a exibir as possíveis pré-candidatos ao cargo de prefeito aqui da cidade de Brotas. Na verdade, a campanha já começou não só nos bastidores da política, mas também a imprensa já publica algumas informações a respeito. É necessário, no entanto, filtrar essas informações para que a opinião pública, maior interessada,
não seja mal informada. Por exemplo, um dos jornais de nossa cidade, na edição de 26 de julho, diz em uma de suas colunas que o chã do PT está em busca de um novo partido para viabilizar sua pré-candidatura a prefeito no ano que vem, e que, inclusive, já foi tentar se filiar no PV em São Paulo. Isto é verdade, pois, inclusive, o ex-prefeito Chã já manteve contato conosco, que representamos o PV, por sermos o vereador aqui em Brotas. No entanto, não procede, como foi escrito, a informação de que eu não teria gostado de nada do que vi, e por isto não teria ido ao encontro regional do PV que ocorreu na cidade de Torrinha. É muito simples. Eu não fui ao encontro em Torrinha porque tive problemas particulares e comuniquei ao coordenador regional. Eu, como vereador, represento o PV, por quem fui eleito, mas não sou dono do PV. O PV é um partido democrático, que tem suas portas abertas e aceita a filiação de pessoas de bem que queiram contribuir para a boa política de Brotas. Para isso, não é necessário que, para se filiar, seja obrigado a concorrer a qualquer cargo, seja no Executivo ou no Legislativo. No entanto, de acordo com a nossa lei eleitoral, para se candidatar, o eleitor precisa estar filiado a algum partido político. Como já disse, no ano que vem teremos as eleições municipais. É muito comum dizer que na democracia o povo elege os seus candidatos, mas não é bem assim. Na verdade, o povo vota nas opções que os partidos lhes oferecem. Por isso a importância dos partidos apresentarem boas opções. É necessário que nós, que representamos os partidos, saibamos indicar os melhores nomes para a posterior apreciação e votação do eleitor. É necessário que saibamos quais são os projetos do novo prefeito para o futuro da cidade de Brotas. É necessário que saibamos se este pré-candidato está preparado para dirigir administrativamente a nossa cidade. Na qualidade de vereador e com a responsabilidade de participar das articulações de um nome viável que atenda aos anseios da população brotense, estive na semana passada na cidade de Ribeirão Preto, onde fui assistir à palestra Os Novos Paradigmas na Administração Pública. Fui com o objetivo de ouvir e aprender, para ter mais subsídios para dialogar com as diversas lideranças políticas de nossa cidade. A palestra teve 2 palestrantes, Mário Augusto Porto, graduado em Psicologia pela PUC, mestre em Saúde Pública na Faculdade de Saúde Pública da USP, assessor de gabinete na Secretaria de Gestão Pública do Estado de São Paulo e professor do curso de pós-graduação em Gerente da Cidade da FAAP, que discorreu sobre a importância da profissionalização da administração pública. Outro palestrante foi Mário Pascarelli Filho, mestre em Educação, Comunicação e Administração pela Unimarco, pós-graduação em Administração de Empresa pela FAAP, graduado em Engenharia Mecânica pela FEI e coordenador-geral do curso de Gerente de Cidade da FAAP, que discorreu sobre a economia criativa como parte das políticas públicas. Senhor Presidente, senhores vereadores, a corrida para se chegar ao cargo de prefeito de nossa cidade já começou. E é necessário que aqueles que almejam este cargo se preparem para assumir esta responsabilidade. Para encerrar, eu gostaria de citar uma frase que li hoje mesmo, que é da senhora Marina Silva, que diz: a gente está no fundo do poço porque a preocupação é maior com as eleições do que com o futuro da nação. Que esta frase, senhores vereadores, também sirva para Brotas. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Bruno César, entretenimento e instâncias turísticas. Solicito ao vice-presidente que assuma a presidência da casa. Ok. Senhores vereadores, todos aqueles que hoje nos honram
com a presença nessa casa. Tenho certeza que para todos os vereadores aqui é uma honra mesmo recebê-los, ver a nossa casa dessa forma. Todos aqueles que nos assistem pela internet, eu não poderia deixar de fazer um comentário breve a respeito das palavras do professor Sucena, que mal começou a corrida, né, pelo posto de prefeito de nossa cidade, e está uma onda da verdadeira mídia marrom na nossa cidade, que já fui alvo também, uma grande parte dos vereadores aqui já foram alvo, né? Mas está uma onda aí. Eu acredito que a maior parte dos jornalistas na cidade tem um empenho, tem um empenho em fazer um trabalho limpo, um trabalho transparente, mas que isso sirva, que não transforme isso numa guerra eleitoreira, que isso seja feito de uma forma mais amena, de uma forma que acabe contentando, levando a informação e não tentando manipular essa informação. O motivo que me traz à tribuna nesta noite, eu tenho sido procurado por alguns donos de estabelecimento, bem como por alguns munícipes da nossa cidade, a respeito de som ao vivo que vem ocorrendo em alguns barzinhos, em restaurantes da nossa cidade, e por outro lado, sido procurado por alguns munícipes que estão à busca disso, jovens da nossa cidade, que muitos reclamam, e a gente já não é de hoje isso, que falta um entretenimento, falta um plus a mais nesse sentido na nossa cidade. E eu vou iniciar um trabalho, venho até comunicar aos vereadores nesse sentido, que é para que nós consigamos achar o meio termo disso. Agora nós, como instância turística, nós também não podemos fechar os olhos para pessoas que vêm para a nossa cidade e que buscam entretenimento. Ninguém vem para a cidade, faz uma atividade, a maior parte, não vou generalizar, mas não quer vir para a cidade, fazer atividade e dormir. A pessoa busca um entretenimento, busca um movimento que seja um som, algum lugar para ir. A grande maioria das instâncias turísticas que eu conheço, que muita gente conhece, existe isso. E hoje nós encontramos na nossa cidade, é um tema chato de se falar, é muito polêmico. Eu também não estou aqui falando que tem que liberar barulho, tem que liberar tudo, não é isso. Mas nós precisamos encontrar um meio termo para isso. Porque se foi liberado um parklet, há pouco tempo nós aprovamos nessa casa um parklet. Para que vai fazer um parklet se não tem um porquê sair no bar? Ou você está num restaurante, você tem alguma coisa a mais para trazer o cliente para o seu estabelecimento. Agora, o empresário investe num suporte, numa ferramenta dessa, e não pode estar realizando um tipo de entretenimento aos seus clientes. E outra forma, os nossos jovens hoje, que me procuram muito, deixam a nossa cidade às sextas, sábados, correndo perigo nas ruas, nas nossas avenidas e principalmente rodovias, indo a outras cidades atrás desse entretenimento. E deixando de movimentar a economia da nossa cidade. Então acho que é um caso para se pensar, é um caso para se debater muito e tentar achar um meio termo disso. Porque eu acho que radicalismo não cabe em nenhum lugar. Então não é só a prefeitura sair distribuindo multa, não é só os jovens também reclamar que não pode fazer nada. Eu acho que tem que haver o empenho de ambas as áreas, ambos os interesses, para que nós consigamos chegar num veredito comum. Então é só uma colocação para os novos vereadores, nesse sentido que eu estarei começando a fazer esse trabalho, começar a conversar mais com as pessoas. Deixo aqui aberto aos empresários, aos outros jovens que queiram conversar a respeito, que tenham ideias para trazer para nós. Nós estamos aí de portas abertas. Uma parte? Com certeza. É como foi dito, né? Tem que ter um meio termo. O problema é que não tem meio termo por parte daquele põe som alto. Esse que é o problema. Dou exemplo aqui, a festa que o Valdir fez lá na Vila Vicentina, excelente, todo mundo sentou, comeu, ouviu, não perturbou ninguém. O encontro de carros antigos aqui que teve, o primeiro encontro, estava um pouco alto, falei com o Jefferson, na hora baixou, todo mundo ouvia numa boa. O problema é que põe exageradamente o som alto. Aí incomoda. Inclusive um desses locais que eu estou sabendo que foi autuado, já mais de 10 vezes que já foram pedir para não pôr som, que nem cabe som lá. Né? Então, o que precisa, o prefeito, pelo que eu vi uma entrevista dele, pretende disciplinar, né? Alguns locais vai poder ter, mas tem que ter acústica e tudo mais, aí sim tem o meio termo. O problema é que se põe um som numa altura que a pessoa não consegue nem assistir televisão em sua casa e fica ouvindo a música que ela não gosta. Né?
O que precisa, existe leis, é só pegar, Ctrl+V, Ctrl+C, pegar a lei de outros municípios que tem, disciplinar e aplicar e a prefeitura fiscalizar. Pessoal quer som, ela vai pedir uma licença especial. Ela vai ter que pôr uma acústica, fazer um serviço de acústica, aí pode ter som. Então o que está tendo um pouco é exagero no ouvir o som muito alto. Perfeitamente. É nesse sentido que eu acho que tem que ser elaborado esse trabalho, ao encontrar um meio termo para que se seja feito isso, porque também não é jogar tudo, tem que ser feito acústica, tem que ser feito isso, que não é bem por aí. A gente conhece, a gente tem conhecimento muito dentro da situação, até para falar, que não é bem por aí. Nós temos aí mais de 70 instâncias turísticas na cidade. Eu garanto que Campos do Jordão, nenhum restaurante, nenhum barzinho lá tem um isolamento acústico, existe uma área específica. Vamos debater outro dia. Lá tem que eu conheço. Mas nós vamos fazer esse trabalho justamente nesse sentido, para que a gente consiga achar esse meio termo e contentar, porque também não é só pensar nisso, nós temos que pensar também nos nossos jovens que estão aqui, estão correndo risco saindo de nossa cidade, tem que ser levado em conta também. Muito obrigado a todos. Torna a presidência o vereador Bruno César. Senhores, antes da gente entrar para a ordem do dia, eu pedi para que a Secretaria da Casa enviasse a Vossas Excelências uma minuta do projeto de lei número 1930 de 2003, uma alteração que faz alusão ao voucher. Então, dessa forma, eu queria que Vossas Excelências todos receberam, que dessem uma analisada, que eu estarei solicitando para a gente fazer uma reunião aos vereadores, provavelmente durante essa semana, porque a gente já começa a debater esse assunto, que é um assunto que nós devemos dispensar e debruçar em cima, para chegarmos na melhor condição de aprovarmos para essa casa. Então, existindo o quórum legal para a ordem do dia, eu solicito ao secretário que proceda à leitura do requerimento 58 de 2015, de autoria do vereador Indisley Eduardo Esteves. Congratulações ao cabo Marcelo Conelian pelos 30 anos de serviço prestados à Polícia Militar do Estado de São Paulo. Requerimento número 58 de 2015, de Indisley Eduardo Esteves, vereador Câmara Municipal de Distância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno, requer o encaminhamento de votos de congratulações ao cabo PM Marcelo Coneglian pelos seus 30 anos de serviço prestados à Polícia Militar do Estado de São Paulo. Aos 19 anos de idade, serviu às Forças Armadas, onde, com 20 anos, foi promovido a terceiro sargento, ficando até agosto de 1994 na função de chefe de pelotão de escolta e guarda instrutor de tiros. Em março de 95, após aprovado em concurso público para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, iniciou-se na Escola de Formação na cidade de Limeira, onde foi o primeiro colocado, vindo a escolher a cidade de Brotas para trabalhar, ficando por 13 anos como soldado. Em 2004, foi aprovado no vestibular da Faculdade de Tecnologia de Jaú, onde frequentou o curso de Construção e Manutenção em Navegação Fluvial, e após apresentar um projeto de conclusão de curso de uma embarcação de resgate fluvial para os bombeiros do Estado de São Paulo, despertou interesse pelo trabalho no Corpo de Bombeiros. Em abril de 2008, logo após a formatura da faculdade e a inauguração da base bombeira de Brotas, veio a ser transferido da PM para o Bombeiro, onde frequentou o curso de atualização ao serviço de bombeiros na Escola Superior de Bombeiros na cidade de Franco da Rocha, e o curso de conclusão de viaturas de situação de emergência na cidade de Limeira, sendo que, nesses 7 anos na base de Brotas, participou de várias ocorrências de vulto, inclusive sendo agraciado por medalhas de valor militar e de êxito pessoal, e recebendo dezenas de elogios por parte da população, bem como dos comandantes bombeiros que por aqui passaram. Em 2014 foi provida a graduação de cabo PM. Este ano completa 30 anos de serviço, sendo transferido para a reserva, e não poderia essa casa deixar de prestar essa homenagem ao cabo PM Marcelo Coneglian, que sempre exerceu sua função com dedicação, dignidade, não medindo esforços para proteger nossa comunidade. Por isso, senhor presidente, propomos à mesa, ouvido o plenário nos termos regimentais vigentes, faça constar em seus anais os mais autênticos e sinceros votos de congratulações ao cabo PM Marcelo Coneglian
pela brilhante carreira militar de ciência homenageado, bem como publicidade em todos os meios de comunicação do município. Plenário Vera Silva de Albuquerque Bauro, 15 de julho de 2015, Nidisley Eduardo Esteves, vereador. Coloco em discussão. Com a palavra, vereador Nidisley Eduardo Esteves. Conforme o vereador Modesto leu, o seu histórico, Marcelo é uma pessoa maravilhosa, um ser que fez um trabalho maravilhoso tanto na PM quanto no Bombeiro. E eu gostaria de contar com a votação de vocês, porque realmente é uma pessoa que merece, no momento, essa moção. Obrigado e boa noite. Coloque em única votação. Quem estiver de acordo, permanece como se encontra, caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em única votação o requerimento número 58 de 2015 por 8 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento 60 de 2015, de autoria do vereador Pedro Valdir Gorlon, congratulando os compositores Rick e Daniel em reconhecimento aos trabalhos desenvolvidos por eles, especialmente pela letra da música do hino municipal de Brotas. Requerimento número 60 de 2015. Pedro Valdir Gorlon, vereador Câmara Municipal de Brotas, da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno, em especial o artigo 155, inciso 1º, requer o encaminhamento de votos de congratulações aos compositores Rick e Daniel, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido por eles, especialmente pela letra e música do hino municipal de Brotas. No dia 27 de dezembro de 2008, aprovamos o projeto que se transformou em Lei Municipal número 2262, instituindo o hino municipal de Brotas, cuja letra nos remete ao passado e futuro, ressaltando a grandeza de nosso município, além de despertar o espírito cívico da população, afora a interpretação magnífica do cantor Daniel. Por isso, senhor presidente, propomos à mesa, ouvido o plenário, nos termos regimentais vigentes, faça constar de seus anais os mais autênticos e sinceros votos de congratulações aos compositores Rick e Daniel, bem como em todos os meios de comunicação do nosso município, com a certeza de que Brotas que cresce, mas não esquece quem te faz crescer. Plenário Vera Silva do Albuquerque Bauro, em 27 de julho de 2015, Pedro Valdir Gorlon, vereador. Coloco em discussão. Coloque em única votação. Quem estiver de acordo, permanece como se encontra, caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em única votação o requerimento número 60 de 2015 por 8 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da denúncia número 2 de 2015, de autoria de Alain de Toro Araújo, denúncia contra a Prefeitura Municipal de Brotas, na pessoa do senhor Prefeito Municipal, pela contratação da empresa Conan, Consultoria em Administração Municipal. Denúncia número 002/2015, autoria Alain de Toro Araújo. Assunto: denúncia contra a Prefeitura Municipal na pessoa do prefeito Orlando Pereira Barreto Neto. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas. Denúncia: eu, Alain de Toro Araújo, portador da cédula de identidade número 42.429.563-2, inscrito no CPF 305.451.068-93, título eleitor 2950-1020-0175, residente nessa cidade, a Rua Mineiros, número 346, Jardim do Bosque, venho por meio dessa apresentar denúncia sobre os seguintes fatos. A Prefeitura Municipal contratou, através de licitação, em 22 de maio de 2013, por concorrência pública número 01/13, processo número 097/2013, a empresa Conan, Consultoria em Administração Municipal, pelo valor de R$135 mil, que gerou o contrato administrativo número 1608/2013, com vigência de 1 ano, a partir de 31 de julho de 2013, como mostra resposta ao requerimento que fiz junto à Prefeitura por meio de internet, disponibilizado no site da Prefeitura sob o número de protocolo 01020-2015-68. O prefeito tem a seu dispor advogados efetivos para instruí-lo
sobre todos os assuntos inerentes à administração municipal. Assim sendo, o prefeito gastou dinheiro público indevidamente, levando em consideração que a contratação não foi feita para uma finalidade exclusiva da administração, onde nenhum dos seus advogados não pudesse instruí-lo devidamente, pois o item 4 e 5 da resposta da Prefeitura, anexo 1, mostra que 4. O contrato administrativo 1608/2013, celebrado entre o município de Brotas e a empresa Conan Consultoria e Administração Municipal Limitada, tinha por objeto a prestação de serviços especializados de consultoria e assessoramento na gestão governamental, nas áreas contábil, econômica e financeira, bem como administrativa, compreendendo plano plurianual, diretriz orçamentária, orçamento público, tributação de competência municipal, contabilidade pública, compras, licitações e contratos administrativos e recursos humanos da administração pública. 5. Os setores beneficiários dos serviços de consultoria e assessoria foram o Gabinete do Executivo Municipal, a Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, como também os demais órgãos que compõem a sua estrutura organizacional, a saber, Departamento de Administração de Materiais e Licitação, Departamento Financeiro, Departamento de Planejamento, Departamento de Recursos Humanos, Departamento Administrativo, Departamento de Fiscalização, Setor de Licitações e Contratos, Setor de Contabilidade e Setor de Dívida Ativa. Sendo que as atribuições dos advogados envolvem todos os departamentos, assim como mostra anexo 2, sendo desnecessária tal contratação. Ainda mais grave é a criação de 3 cargos de assessores jurídicos pela Lei 66/2013, de 23 de setembro de 2013, sendo cargos de comissão para a mesma finalidade da contratação da empresa Conan, e as mesmas atribuições dos advogados efetivos, anexo 3, 4, 5 e 6. E ainda, criando os cargos por lei inconstitucional, contrariando a Constituição do Estado de São Paulo pela violação de dispositivos da Constituição Estadual, artigo 111, artigo 115, 1, 2 e 5, e artigo 144. Ainda serve como exemplo de ação a DIN interposta pelo Procurador de Estado contra a Prefeitura de Olímpia, anexo 7. Diante do exposto, aguardo o recebimento da denúncia e venho por meio deste requerer ao presidente, junto aos demais vereadores, que seja instaurada uma comissão especial de inquérito para apurar todos os fatos, sendo reconhecida improbidade administrativa, que seja indicada por pessoa competente dessa Câmara a abertura de comissão processante para a cassação do prefeito municipal, Orlando Pereira Barreto Neto, nos moldes que rege a lei orgânica do município, e que seja revogada a lei 066/2013, que criou os cargos em questão com todos os atos gerados. Sem mais, Alain de Toro Araújo. Coloco em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Modesto Salviato Filho. Eu estou muito à vontade para falar, porque todos sabem que eu sou adversário ferrenho político do prefeito. Então, se a denúncia tivesse todos os requisitos legais, eu seria o primeiro a votar. Não é? Primeiro que a denúncia, o eleitor devidamente identificado, ele deveria colocar aqui, que eu já vi, por exemplo, infelizmente, se nós tocarmos para frente, o prefeito dando mandato de segurança e caça. Então fica difícil a gente querer fazer as coisas, porque como já veio errado, não tem nem como. O prefeito dando mandato de segurança caça imediatamente. Vocês lembram do sábado que nós fizemos tudo certo? Assim mesmo foi um inferno para tentar não errar? Né? RG, de onde é o RG? Que estado? Não está /SSP.
Título de eleitor. Cadê a xerox do título de eleitor? Né? Eleitor de Brotas? Então já são erros que já começam aqui no caput. Outra coisa. Denúncia é para a comissão processante. Comissão parlamentar de inquérito é competência de 4, no mínimo 4 vereadores. Se 4 vereadores não propuser, não tem nem comissão processante, comissão especial de inquérito, CPI também que fala. Então veja que está em contradição. Não tem nem como nós nem analisarmos, porque não cabe, está errado já o processo desde o início. E eu teria tranquilamente, se tivesse a ser correto aqui, preenchido, eu seria favorável. Mas infelizmente, da forma com que está, pelos erros apresentados, não cita nem o momento do Decreto-Lei 201, que é o que trata sobre comissão processante, cassação do prefeito, fala de Constituição Estadual. Então aqui no máximo que pode fazer é representar junto à promotoria pública. Mas devidamente feita de forma correta. Porque da forma que foi feita, infelizmente, nós não, eu pelo menos, eu digo, estou falando por mim. Eu não posso, independente de eu ser adversário do prefeito, aceitar algo que está errado e que nós não podemos, na Casa de Leis, aceitar uma coisa que não está redigida da forma correta. Por isso, eu já adiantou meu voto que eu vou ser contrário ao recebimento da denúncia. Matéria continua em discussão. Vou fazer a votação nominal só para ficar mais fácil. Vereador professor Suceno. Senhor presidente, posso justificar meu voto? Sim. Eu tenho por hábito nessa casa aqui, de toda documentação, todo projeto, todo processo que vem para essa casa, de estudar, analisar com muito carinho, para que, se possível, não cometer um engano e erro. Essa denúncia, ela foi protocolada a semana passada, e hoje nos foi passada em mãos, e agora, no período da tarde, eu estive lendo todo esse documento. É lógico que na explanação, questão jurídica, não é competência minha. Até não sei se não foi passado, mas acredito que o departamento jurídico dessa casa deve ter dado parecer que não foi lido. Se possível, gostaria também que fosse lido. Mas eu vejo que, dentro dessa situação, logicamente não colocando a parte jurídica, mas a parte pessoal, se há uma denúncia, e essa denúncia tem um certo embasamento, e se existe essa possibilidade de um erro da gestão pública, é necessário que se tome as providências necessárias, e por isso nós somos vereadores para que tenhamos esse procedimento. Então, nobre presidente, como tudo aquilo, desde que eu estou nessa casa, que eu não tenha tempo, e infelizmente ela é em votação única, hoje não tem a possibilidade de pedir vistas, então eu adianto o meu voto e me abstenho. Questão de ordem, antes deles dar o voto. Com a palavra, vereador Pedro Valdez Gordon. Senhor presidente, novos vereadores, entendo, senhor presidente, que nessa fase, ainda antes de que tenha sido colocado o primeiro voto, que Vossa Excelência é uma matéria estritamente jurídica, que ouvisse o nosso procurador jurídico, para que ele pudesse, dentro de um prazo, dar as devidas explicações. Eu entendo que seria o melhor caso. Vossa Excelência concorda com a sugestão do novo vereador? É o que eu gostaria. Você falou do advogado, mas o parecer do advogado não seria aqui no momento, ou Sim. vai guardar mais dias? Não, vou convidá-lo para falar na tribuna. Agora Ele se encontra no prédio. Se for agora, eu concordo. Então eu convido o assessor jurídico da Câmara Municipal, Luiz Carlos Borges, para que dê seu parecer jurídico sobre a denúncia 002 de 2015. Senhor presidente, senhores vereadores, todos presentes. Eu volto a essa tribuna, como já tive a oportunidade
numa outra situação semelhante, de explanar a forma técnica com relação ao recebimento de uma denúncia. Não estou explorando aqui nenhum conhecimento político, de quem quer que seja, ou mesmo conhecimento jurídico daquele que apresenta uma denúncia. Mas, infelizmente, para tomar corpo, ela tem que ter uma formatação que nós entendemos que está explícito na nossa lei orgânica, e quando não, existe até a Constituição Federal que também ampara isso. Então, a primeira situação que a gente tem aqui é que, além daqueles fatos que o vereador Modesto apontou, com relação às informações de quem faz a denúncia, ele tem que estar devidamente qualificado. Primeiro porque a condição de eleitor é essencial, e a condição de estar em dia com as suas obrigações eleitorais é fundamental. Eleitor no município, com toda certeza, é obrigatório essa comprovação. Infelizmente, é aquilo que ele falou, ainda que a gente tenha conhecimento que as pessoas são eleitoras do município, que elas têm todo um conhecimento com todo mundo aqui, se chegar no judiciário, vai questionar essa situação, não está comprovado, ainda que se tenha toda uma informação, que esteja tudo de acordo, isso aí contrariou um preceito, o juiz naturalmente vai acatar de plano qualquer irregularidade que for levantada por quem foi denunciado, no caso o prefeito. Outra situação que nós temos aqui é a seguinte: quando a denúncia ela é feita, existe um fato certo e determinado. Ainda que esses fatos sejam articulados de uma forma sequencial, mas eles têm que estar interligados. De que forma? Então é feita uma denúncia, então não quer dizer que essa denúncia, que a comissão especial que vai ser criada, ela tenha que ter somente um fato a ser analisado. Pode haver os desdobramentos, esses desdobramentos eles têm que estar interligados com aquele fato, para que possa ser investigado também. Então, quando o denunciante faz a apresentação, ele expõe em primeiro fato, que é com relação à realização de uma licitação que ele entende que é irregular. Essa licitação irregular, ele desdobra depois na possibilidade de que a prefeitura não deveria fazer esse tipo de contratação, porque o objeto pode ser analisado pelos advogados que existem na prefeitura. Uma outra situação é com relação aos demais contratados, que são assessores jurídicos da prefeitura, que, por hipótese, existe uma ação específica que foi declarada inconstitucional esse tipo de procedimento. Só que no nosso município existe uma lei que está em vigor, e até que se diga o contrário, ela só vai ser revogada ou por ato do legislativo, mediante a apresentação de um projeto de lei específico, ou por uma ação direta de inconstitucionalidade promovida pelo Ministério Público, como aconteceu no caso de Olímpia. Então, o que vale para Olímpia pode valer para Brotas, desde que seja homologado esse resultado pelo Judiciário ou até pela própria Câmara Municipal. Então, até que se diga o seguinte, é que mesmo com a atribuição de um cargo de assessor jurídico, é uma matéria que está adstrita ao Poder Executivo. A Câmara Municipal ela não pode propor nenhum procedimento que vá modificar o quadro de funcionários da Prefeitura, porque não é competência dela. A competência dela está adstrita simplesmente a auxiliar. O que diz respeito à organização administrativa é atribuição exclusiva do Executivo. Então, a outra situação, quando se fala da legalidade da denúncia, quando se fala de fato certo e determinado, o que pode ser isso? Esse fato certo e determinado, ele tem que haver pelo menos algum indício de que está ferindo um princípio legal. O que é isso? Nós temos o Decreto-Lei 201, que ele embasa, ele classifica o que são infrações político-administrativas, aquelas que devem ser apuradas pelo Poder Legislativo e aquelas que devem ser encaminhadas para o Judiciário, através de uma denúncia, como o próprio Modesto falou, a representação. Então, só para elencar para os senhores, uma situação que foi colocada aqui, que fala que ele cometeu um ato de improbidade administrativa.
essa improbidade administrativa, ela tem que estar mais consolidada, ela tem que haver um fundamento legal que foi infringido. Não é simplesmente uma alegação de que houve uma improbidade administrativa, que a Câmara Municipal vai se pautar nisso e levar isso adiante. Então, nós temos duas situações aqui. A primeira delas, que é o erro formal, com relação à apresentação, que fere aí todo um dispositivo com relação à qualificação do denunciante, e outra situação é com relação ao dispositivo legal que foi infringido. Eu entendo nessa situação que, no caso da contratação de uma empresa de assessoria, através de um procedimento licitatório, que fique bem claro, procedimento licitatório, que nós não entramos no mérito sobre a legalidade dele ou não. Nós simplesmente analisamos que sobre o crivo da denúncia que foi feita, até que digo o contrário, é um procedimento comum. Se houver alguma irregularidade, essa sim deve preceder de uma representação feita no Ministério Público. Só exemplo do que aconteceu, o Modesto estava aqui, vai se lembrar disso, é uma situação que aconteceu na administração anterior, que houve contratação de um escritório de advocacia, e a Câmara, quando verificou essa situação, o que ela fez? Ela fez uma representação junto ao Ministério Público, que acabou gerando uma representação, um inquérito civil, e foi montado um procedimento judicial que foi uma ação civil, pública, promovida pelo Ministério Público, e naturalmente foi punido o administrador, foi punido o escritório de advocacia, que entendeu que foi irregular a contratação. Então, só para poder deixar bastante claro para os senhores, com a segurança, com toda esse procedimento que foi apresentado, que eu não vejo, sobre o aspecto técnico, que seja bem claro isso, a legalidade para poder seguir. Essa denúncia é o máximo que poderia acontecer, se revestida de alguma legalidade, era encaminhá-la para o Ministério Público, que ele poderia apurar com mais propriedade, naturalmente, todo esse procedimento. Com relação aos desdobramentos que ela possa ter, naturalmente, eu acho que já existe, se não me engano, uma ação nesse sentido contra a Lei Complementar 66, que fala sobre a contratação do pessoal de assessoria jurídica e outros assessores. Então, fica muito restrito a interpretação, e a Câmara não pode se prender a isso. Então, eu deixo com segurança aos senhores, com relação a isso, se houver algum questionamento, que seja encaminhado, então, para o Ministério Público, porque eu não vejo, infelizmente, dentro dos crimes capitulados no artigo 4º do Decreto-Lei 201, que a Câmara possa apurar alguma responsabilidade do prefeito. Vossa Excelência, querem fazer alguma pergunta? Apenas para complementar, para explicar direitinho aquilo que o Dr. Luiz explicou, a respeito do processo que houve da contratação do escritório sem licitação. Fui eu que fiz na época, como vereador, e não houve licitação. Até que foi condenado. Só para corrigir, quem fez a representação fui eu e não a Câmara. Só uma, presidente. Com a palavra, vereador Nisley Eduardo. Eu também hoje fui me informar sobre essa denúncia, que nem o senhor colocou. Na administração passada não houve licitação, mas com relação à Conan, houve sim licitação na atual administração. Foi a situação que foi colocada. Se houve um ato de improbidade, se houve algum excesso, houve uma licitação. E o denunciante entende que foi irregular, mas, ao nosso ver, ainda não tem nenhuma prova efetiva da irregularidade no processo de contratação. Porque, só para deixar bem claro, o artigo 1º do Decreto-Lei 201, ele fala que são crimes de responsabilidade do prefeito sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente de pronunciamento da Câmara de Vereadores. Então, ele elenca várias situações que se enquadram nos nos crimes de responsabilidade do prefeito, que a Câmara não interfere. Depois, no artigo 4º, quando ele fala de uma outra situação, que são infrações político-administrativas dos prefeitos municipais, sujeitas ao julgamento pela Câmara de Vereadores, sancionada com a cassação do mandato.
Então ele também elenca umas situações que eu não vislumbro, pelo menos no procedimento que foi apontado na denúncia. Então, dessa forma, eu não vejo que, mesmo com a regularidade formal da denúncia, esse tipo de atividade, esse tipo de atitude, ele não deve ser apurado pela Câmara Municipal. Eu agradeço ao nobre advogado. Então vou começar novamente a votação. Vereador professor Sucena. Senhor presidente, nobres vereadores, acredito que a explanação do nosso advogado, que é da competência dele a parte jurídica, né? Por isso que eu disse que havia necessidade até de um parecer dele, mas como ele já veio aqui e fez as colocações. Da mesma forma, como eu tenho dito aqui, toda denúncia que é feita por um cidadão que muitas vezes, às vezes, não conhece as chamadas leis, não é obrigação dele conhecer, e se existe um fato, e se esse argumento não foi bem colocado, né, não foi juridicamente bem colocado, na condição de vereador, e sempre procurando dar atenção ao cidadão que faz uma denúncia, não importa quem seja esse cidadão, eu gostaria, então, que, logicamente, se essa denúncia não foi bem fundamentada, que o denunciante que procure fazer da forma correta. E, nesse aspecto, eu prefiro, então, me abster de votar, porque, logicamente, não gostaria de ir contra o parecer jurídico e a posição do parecer jurídico que eu sempre acompanho, mas também não deixaria de atender, no caso, o cidadão. Então, eu me abstenho e voto. Muito obrigado. Vereador Indilei Eduardo Esteves. Voto contrário. Vereador José Américo. Contrário. Vereador Luiz da Vela. Contrário. Vereador Frederici. Contrário. Vereador Mirim. Contrário. Vereador Valdir. Contrário, senhor presidente. Vereador Modesto. Pelos motivos já expostos, pela denúncia não estar de acordo com a legislação, sou obrigado a ser contrário ao recebimento da denúncia. Declaro rejeitado em única votação a denúncia número 2 de 2015 por 7 votos favoráveis e uma abstenção. Senhor presidente, o senhor poderia me dar só 2 segundos, só para justificar a ausência dos vereadores Zeca e Macalé? Eles estão afastados de licença médica, né? E eles pediram que eu justificasse isso ao senhor e acabou passando e eu me esqueci. Eu me recordei agora. Obrigado. Perfeitamente. Bom, solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para o uso da palavra na tribuna nesta fase, de acordo com o artigo 121 do Regimento Interno. Não. Sendo assim, não havendo vereadores inscritos, eu convido formar uma comissão pelos vereadores Pedro Valdir Gorlon, pelo vereador Frederici, para que recebam os diretores da Vila Vicentina de Brotas para receberem o requerimento de congratulações conferido à Vila em mãos do autor vereador Pedro Valdir Gorlon.
Já está aprovado? Já, esse aí já foi aprovado. Esse é outro, né? Esse é do Daniel. Já estava lá. Bom, eu vou convidar a diretoria que fique justamente aqui mais à frente. Eu vou passar a palavra ao vereador Valdir para que ele faça a leitura do quadro das congratulações. Senhor presidente, nobres vereadores, senhores e senhoras presentes, diretoria da Vila Vicentina de Brotas, eu gostaria só de um minuto só, senhor presidente, antes da leitura, e dizer o seguinte, que eu tenho acompanhado o trabalho dos diretores, dos funcionários e também dos colaboradores da Vila Vicentina. E tenho notado que ali o sinônimo de Vila Vicentina é sinônimo de união, é sinônimo de família, é sinônimo de amor, né? É dedicação total para que os assistidos tenham qualidade de vida. Isso eu disse aqui quando da proposta em março do requerimento. E eu dizia ainda que era num momento importante na vida de cada um daquelas pessoas que estão ali assistidas. E eu quero aqui aproveitar para deixar antes da leitura uma frase que é conhecida de todos os senhores. Ela diz o seguinte, abre aspas, cuidando do presente, protegendo o passado. Eu acho que isso daqui nos diz muito, né? Senhor presidente, se me permite, nobre vereador Valdir, eu gostaria também de, antes de passar, congratular, no caso, primeiro o vereador Valdir, porque aqui nessa casa é muito comum, às vezes, as pessoas fazerem uma certa homenagem e a gente fica até com o pé atrás, vamos dizer assim. Nesse caso específico, eu estou em Brotas há 38 anos. Como é gostoso, né? As pessoas, no caso, quando se referem à Vila Vicentina, só elogios. Então, independente da diretoria, e eu estou vendo aqui com o rabo do olho o senhor Bento Lourenção ali, que fica doido para levar para a Vila Vicentina, mas não vai levar tão cedo, cumprimentá-lo também, porque a própria diretoria tem dito diversas vezes, algumas pessoas, né, a importância que o Bento tem na Vila Vicentina. Mas a gente sabe que ninguém faz trabalho sozinho, então é um grupo de pessoas. E esse trabalho voluntário, que deveria ser feito para muitas outras pessoas que ainda não se conscientizaram da importância desse trabalho que é feito voluntariamente, então é exemplo de vocês. Então, pouco, né, quando eu vi, através do Valdir, né, essa moção, esse requerimento, falei, puxa vida, né, realmente alguém se lembrou. Porque são esses gestos de carinho por parte, no caso do vereador, que é um cidadão como vocês. A gente tem aqui as nossas dificuldades. Na verdade, a gente está exercendo um cargo temporariamente e fica realmente muito sensibilizado quando há esse reconhecimento. Então, em primeiro lugar, nobre Valdir, parabéns. E a vocês, no caso da Vila Vicentina, muito parabéns. É impressionante como as pessoas falam bem de vocês. Parabéns mesmo. Quero aqui agradecer as palavras do nobre vereador, professor Sucena. E, senhor presidente, quando nós propusemos a homenagem, nós dissemos o seguinte, professor, é diretoria, funcionários e também os colaboradores. Se Vossa Excelência concordar também, que ingressasse aqui também o Bento, que ele é um funcionário administrativo. Com toda certeza, eu até estava dando um sinal para ele daqui de trás, mas... Mas ele diz o seguinte, requerimento de congratulações número 029/2015. O Poder Legislativo brotense homenageia a Vila Vicentina de Brotas, pelo belíssimo trabalho que vem realizando ao longo destes anos em prol da qualidade de vida dos idosos assistidos por essa entidade. Autoria do vereador Pedro Valdir Gorlon, aprovada pelo plenário em 16 de março de 2015. Eu também aproveito para cumprimentar todos os pares dessa casa que, com certeza, entenderam da mesma forma e, como acabou de falar agora o professor Sucena, assino o presidente Bruno César Veronese Urbano, vereador Pedro Valdir Gorlon. Parabéns a todos vocês. Os vereadores quiserem vir aqui na frente para tirar uma foto com todos eles? Lógico. Broa? Broa, tá aqui, ó. Boa noite a todos.
Eu queria, em nome da Vila Vicentina, agradecer o vereador Valdir Sgorlon e, através dele, agradecer aos demais vereadores pela homenagem concedida à Vila Vicentina. A homenagem essa que, para nós, é muito importante, que indica que nosso trabalho está correto. Queria aproveitar a oportunidade também de agradecer à diretoria da Vila pelo comprometimento, aos nossos funcionários pela dedicação e o amor que é dispensado aos nossos assistidos, que é fundamental isso. Aproveitar a oportunidade também para agradecer nossos colaboradores, doadores, voluntários, e agradecer também a São Vicente de Paulo, Frederico Zanan, fonte inspiradora do nosso trabalho. E, finalmente, agradecer a Deus e pedir que nos mantenha firme nesse propósito que é a caridade e a espiritualidade. Muito obrigado. Sendo assim, também não poderia deixar de colocar que a gente conhece o trabalho, sabe da dificuldade que é feito o trabalho das entidades na nossa cidade, a dificuldade que nós passamos hoje, financeira, toda a nossa cidade, bem como o Estado e o país, e deixar aqui também nosso agradecimento pelo trabalho que vocês fazem para os nossos idosos, e tenho certeza que esse trabalho perdurará bastante tempo, já que o parabéns a toda, não só a diretoria, mas também a todos os funcionários, colaboradores, como foi colocado por todos. Eu agradeço, solicito aos vereadores Federici e Valdir Sgorlon que os acompanhem. A foto, sim? Já colocou? Gente, muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 23ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, lembrando a todos que a próxima sessão ordinária desta casa será em 10 de agosto de 2015. Uma boa noite a todos.